Boa noite, igreja. Amém. Você está participando da segunda mensagem da nossa série Cartas às Igrejas do Apocalipse. São 7 mensagens. Hoje você vai participar da segunda mensagem. Quantos pegaram seu guia de estudo? Quem não pegou seu guia de estudo pode pegar ali fora. Você vai precisar para você acompanhar a nossa ministração dessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos que todo eu diminua nesta hora, que somente a Tua presença, que somente o Teu Espírito Santo venha se utilizar da nossa vida aqui nesta noite. Que aqui em cima, meu Deus, haja apenas o mover do Teu Espírito e que a Tua palavra seja a única voz a ser ouvida aqui nesta noite, Senhor. Vá de encontro, meu Deus, às expectativas de cada pessoa que está aqui nessa noite. Não permita que nenhuma delas saia daqui, ó Pai, sem que Te conheça, sem que ouça a Tua voz, sem que perceba qual é a Sua vontade, meu Deus, nesse tempo. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Agradecer, a confiança do nosso pastor, os nossos pastores, uma parte deles está ali em São José participando da Conferência Espírita, e temos certeza que estarão ali sendo ricamente abençoados e trazendo muita coisa boa para repartir aqui conosco, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, ou você pode acompanhar aqui a projeção que vai aparecer para você. E hoje, na segunda mensagem, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna, a igreja que não cedeu. A igreja que não cedeu. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Vou esperar que o verso bíblico apareça ali. Vai nos falar assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Queridos, vamos hoje falar um pouquinho sobre sofrimento. E a igreja de Esmirna, ela entendia muito bem a linguagem do sofrimento. Por causa da perseguição e da pobreza, a alma daqueles irmãos era fluente no dialeto da fome, da solidão, da humilhação, do medo e da dor. Uma igreja fiel, queridos, uma igreja fiel que não cedeu às tentações e às pressões do mundo. Se nós formos ver, das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, apenas Esmirna, que nós vamos ver esta noite, e Filadélfia, que nós veremos mais à frente, não receberam qualquer crítica do Senhor Jesus, receberam apenas elogios. Mas nem por isso Esmirna escapou do sofrimento, mas nem por isso também a igreja de Esmirna deixou de perseverar. Antes de entrar nos nossos tópicos aqui, que vocês vão precisar anotar, nós já podemos tirar aqui algumas lições, queridos. A igreja de Esmirna, os crentes reunidos ali na cidade de Esmirna, receberam elogios da parte de Jesus, não receberam críticas.
Eles foram tidos como bem-aventurados pelo Senhor Jesus, mas nem por isso pararam de sofrer ou deixaram de passar por frustrações, mas também, queridos, nem por isso deixaram de perseverar. Essa é uma primeira lição que fica para a nossa vida aqui essa noite. Você que veio aqui essa noite, entenda isso. Não é porque nós estamos no caminho correto, no caminho certo, não é porque nós estamos fazendo as coisas de maneira agradável aos olhos do nosso Deus, que nós não vamos experimentar algum tipo de sofrimento. O sofrimento, em alguma hora, ele chega, ele bate à nossa porta. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto de hoje, até o nome da cidade, que é Esmirna, serve para descrever o que a igreja estava passando naquele momento. Esmirna significa mirra, ou seja, era uma erva amarga. E eu fiz uma pequena pesquisa, eu descobri que a mirra servia para, em cerimônias fúnebres, embalsamar alguns corpos. Eles passavam a mirra no corpo do defunto, era uma erva amarga. A igreja realmente estava experimentando o sabor amargo de viver num mundo infectado pelo pecado. A vida é assim, a vida é amarga no mundo em que vivemos. Queridos, se você juntar as notícias de jornal durante uma semana, você não consegue ler sem que você passe mal, sem que você tenha náuseas. É gente que é assassinada, é gente que é morta, é atentado num show de adolescentes com dezenas de mortos, é atentado no meio da rua, é atentado em Paris, é atentado em Londres, é atentado no Afeganistão, no Iraque. É a nossa situação aqui no Rio de Janeiro, que não está fácil. É o nosso bairro também, que vive momentos complicados também, de violência. É o sabor amargo de um sofrimento que bate à nossa porta. É o sabor amargo de algo que nós experimentamos vivendo aqui nesse mundo. Através das cartas a Éfeso e a Esmirna, o Apocalipse ensina que se a primeira marca de uma igreja, ou a primeira marca de um cristão que Deus aprecia é o amor, a segunda, não se espante, é o sofrimento. O sofrimento é a segunda marca que Deus aprecia. Uma é naturalmente consequência da outra. O amor e o sofrimento estão juntos. O sofrimento é consequência do amor. A disposição de sofrer prova a autenticidade do amor. Nós estamos dispostos a sofrer apenas por aqueles que amamos. E a prova de que os crentes de Esmirna não tinham perdido o primeiro amor, como haviam perdido os crentes de Éfeso, como nós vimos na última quinta, estava no fato de eles estarem preparados e dispostos a sofrerem pelo Senhor. Como o cristianismo dessa época da história, nosso tempo está carente de cristãos assim, amorosos e sofredores. Precisamos da igreja de Esmirna para nos ensinar a cultivar a marca do sofrimento, que é o fruto do amor. Mas, queridos, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história e vamos entender quais eram os tipos de sofrimento que a igreja de Esmirna sofreu por causa do evangelho de Jesus. Quais foram os sofrimentos? O primeiro sofrimento que a igreja de Esmirna experimentou, que havia duas fontes. A primeira era a resistência do império. Que império era esse? O Império Romano. Os cristãos de Esmirna, eles se recusaram abertamente a acender incenso diante das estátuas romanas e também de chamar Tibério César de Senhor. Eles se recusaram a fazer isso. Eles sabiam que isso era idolatria. O resultado foi que eles sofreram todo tipo de retaliação, perseguição, confiscação.
aumento de impostos, todo tipo de perseguição por parte do império. Aqueles crentes da igreja de Esmirna sofreram porque eles foram resistentes ao império. Uma outra fonte do sofrimento daqueles irmãos era a revolta dos ímpios. A revolta dos ímpios, porque naquela cidade, irmãos, havia um grande número de judeus. Esses judeus, eles lançavam todo tipo de prova, de obstáculo, de perseguição aos irmãos de Esmirna, a ponto do Senhor Jesus chamar nesse texto que nós lemos de sinagoga de Satanás. Judeus que moravam na cidade de Esmirna, que viviam na cidade de Esmirna e que lançavam todo tipo de perseguição contra a igreja do Senhor. Rapidamente, se nós formos transportar isso para os nossos dias, a gente pode também ver isso acontecendo hoje. Perseguição do império naquela época, nós podemos hoje traduzir perseguição do governo, queridos. Através de leis, através de ordenamentos que querem impor na sociedade. Ordenamentos esses que são frontalmente contra a palavra de Deus. Ordenamentos esses que podem invadir a casa de Deus e que nós talvez tenhamos que ser obrigados a aceitar esses ordenamentos impostos pelo império. Mas, queridos, agora você vai utilizar o seu guia de estudo, porque nós vamos passar a identificar agora quais são as fontes do sofrimento e da perseguição que se manifestaram naquela igreja e como elas acontecem ainda hoje em nossos dias. A primeira forma de perseguição, você vai preencher aí, que aqueles irmãos sofreram, é a privação. É a privação, ou seja, ser privado de alguma coisa, não poder ter ou experimentar alguma coisa. O verso 9 nos diz assim, o Senhor Jesus fala para aquela igreja: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Queridos, é de surpreender que numa cidade rica e próspera como era Esmirna, Esmirna era um centro comercial, qualquer um de seus cidadãos fosse pobre. Uma cidade tão rica, como é que poderia ter gente pobre? Mas, porque os cristãos eram assim, tão pobres, se aquela cidade era rica? Talvez eles pertencessem à mais baixa classe daquela sociedade. Talvez fosse por causa do amor e da generosidade. Vocês lembram que lá em Atos capítulo 2, lá no verso 40, a partir do verso 32, 34, até o 40, 42, 44, vai falar que os cristãos que se reuniam, eles tinham tudo em comum. E eles chegavam até mesmo a vender as suas propriedades. Ou seja, eles ficavam pobres. Vendiam as suas propriedades e repartiam uns com os outros. Isso talvez poderia ser a causa da privação daqueles irmãos. Queridos, privação é não ter o que comer em casa. Privação, trazendo para os nossos dias hoje, é você abrir o seu armário e só ter arroz. Não tem carne, não tem feijão. Isso é privação. Isso é o que aqueles irmãos estavam passando. Privação é você ter apenas um par de sandálias para você calçar. Isso é privação. A mesma que você usa de dia, você usa de noite. Privação é você só ter uma muda de roupa. Isso é privação. É isso que aqueles irmãos estavam experimentando. E aquela cidade era rica. Era uma cidade rica. Era uma cidade de negócios. Esmirna era uma cidade próspera. E aqueles irmãos passando
tantas privações. Mas nenhum desses dois fatores explica a razão de tanta pobreza. A sua pobreza era fruto de suas aflições, ou seja, a decisão de agir corretamente nos negócios, a renúncia aos métodos suspeitos e inescrupulosos. Judeus e pagãos que se negavam a fazer negócios com os cristãos, o confisco dos bens por parte das autoridades. Isso e muito mais fez aquele povo passar por tanta privação. Queridos, hoje em dia, será que não é mais ou menos isso o que a gente às vezes passa? Você que tem o seu comércio, o seu negócio próprio, você às vezes fica tentado a dar uma propina, uma palavra que está sendo muito ouvida hoje, para aquele fiscal, para que ele não multe o seu estabelecimento. Aqueles irmãos estavam resistindo a isso. De repente você não paga aquele pessoal que faz segurança na sua rua, porque você sabe que aquilo é errado. E aí você vai sofrer o quê? Retaliação. Você vai sofrer privação. Você às vezes não vai poder sair da sua casa. Você às vezes não vai poder voltar certa hora da sua casa. Tudo isso é privação. De repente, você pode, como microempresário, fornecer aquilo que você produz para o governo. Você, como microempreendedor, você tendo nota fiscal, você pode fornecer para o governo. Mas você sabe que essa xícara, se você fizer e for vender para o comércio tradicional, você vai vendê-la por R$5. Para o governo, você vai precisar vendê-la por 8, 9 ou 10. O seu preço é 5. Mas porque essa diferença já tem para onde ir, já tem o bolso certo para cair. Estou falando alguma bobagem aqui, gente? Não, né? A gente está vendo isso todo dia aí acontecer. Mas aí você fala, não quero, meu preço é 5, eu quero vender por 5. Aí o governo que poderia comprar 1000 canecas dessa com você, não compra. E aí você vai passar a privação. Mas essa é a escolha correta. Essa é a escolha correta que aqueles irmãos fizeram já naquele tempo, de não negociar com negócios ilícitos, de renunciar a esses métodos suspeitos. E é isso que nos ensina. John Stott afirmou: ainda hoje nem sempre é gratificante ser cristão. E a honestidade a qualquer preço nem sempre é o melhor procedimento. Se ganho material é a nossa ambição, a pobreza tem frequentemente sido parte do custo do discipulado cristão. É importante, amados, que saibamos que, à medida em que o fim se aproxima e o espírito do anticristo se manifesta, quem não pensar e quem não agir como um deles será perseguido e sofrerá grandes privações. Mas a segunda forma de perseguição que aqueles irmãos enfrentavam era a difamação. Complete aí com difamação. O verso 9, o complemento dele diz assim: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Em Esmirna, judeus espalhavam falsos rumores sobre cristãos. As mentes das pessoas da cidade estavam sendo envenenadas contra os cristãos. Os inimigos de Cristo viviam e ainda vivem de caluniar ou de blasfemar contra os cristãos. Jesus chega a chamar tais caluniadores de Esmirna de sinagoga de Satanás, pois eles tinham aprendido as táticas do seu mestre, o diabo, que é acusador e caluniador. O Senhor já o tinha chamado de mentiroso e pai da mentira, cujos seguidores compartilham sua aversão pela verdade. É incrível como a maledicência exerce tanta fascinação sobre nós. A Bíblia nos fala o seguinte: as palavras do caluniador
são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Provérbios 26, 22. Incrédulos dentro e fora da igreja nutrem-se desta suculenta iguaria. Muito cuidado, você pode ser usado por Satanás para difamar e ferir. Pior do que perder bens e dinheiro em qualquer perseguição é perder o que temos de mais valioso, ou seja, a nossa reputação. A difamação fere muito, e o segredo para quem é difamado é agir como Jesus. Olha o que Jesus disse, olha o que Pedro disse. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 23. A terceira forma de perseguição, queridos, era a prisão. Sim, era a prisão. Complete aí no seu guia de estudo com prisão. Verso 10 vai falar assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Os cristãos estavam prestes a passar um período de muito sofrimento. Seriam privados da liberdade, do convívio com seus amados, seriam torturados e humilhados ao extremo. Seria um período curto e localizado, durante 10 dias, mas seria intenso e doloroso o bastante. Queridos, não se espantem, pois eu creio que está chegando o tempo em que nós seremos levados à prisão. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que não se calam em falar a verdade. Não tenha dúvida de que, em algum tempo, esse mesmo governo que a gente falou aqui atrás, ele pode lançar leis que proíbam você de falar algumas verdades, que nos proíba de pregar sobre algumas verdades. E aí, a pena pode vir ser a prisão. E aí, você vai ser preso por amor à palavra, por amor à verdade. E isso aqueles irmãos estavam passando, até mesmo serem presos. A quarta forma de perseguição que aqueles irmãos estavam enfrentando era a execução, só isso. Execução sumária, estavam sendo mortos. A perseguição era tão feroz que o martírio também era uma possibilidade. Um dos mártires cristãos mais conhecidos de todos os tempos era natural de Esmirna. Seu nome era Policarpo. A tradição diz que quando o Apocalipse chegou à igreja de Esmirna, Policarpo, que era o pastor titular, e foi ele que leu essa carta que nós lemos aqui agora para aquela congregação, ele sabia que aquela carta que ele estava lendo já era parte de uma fonte de ânimo da parte de Deus na hora que a provação chegasse. Que ele seria morto pelo fio da espada de um soldado. Mas, queridos, todos nós que quisermos viver piedosamente, nós vamos sofrer algum tipo de perseguição. Isso aí. Vamos sofrer algum tipo de privação. Vamos sofrer algum tipo de prisão ou até mesmo execução. O sofrimento, queridos, ele faz parte do discipulado cristão. Mas então, queridos, como é possível então vencer o sofrimento e a perseguição por causa de Cristo? Como é possível que nós possamos, diante disso tudo que a gente viu aqui, privação, difamação, prisão, execução, ninguém quer, né? Mas só um parêntese aqui, aquelas cenas, né? Eu não aconselho que ninguém veja, né? Alguém aqui já deve ter até visto, né? As cenas das execuções que o Estado Islâmico promove dos cristãos, né? Lá no Oriente Médio. Aquilo ali é a prova disso aqui, execução. Degolado.
Então, olhando para essas palavras, nós podemos aprender, então, 2 princípios que vão nos ajudar a triunfar sobre o sofrimento, sobre a perseguição. O primeiro princípio, então, é a coragem. Anote aí no seu guia de estudo, coragem. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Seja fiel até? Seja fiel só um pouquinho? Seja fiel só até a página 3? Não, seja fiel até a morte. Querido, quando bater o medo do que você irá sofrer, dê lugar à sua fé. A fé e o medo são opostos. Ambos não podem coexistir. A fé afugenta o medo. Olha que salmo lindo esse salmo que o salmista deixou para nós. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Queridos, quando Deus nos dá uma missão, Ele nos agracia com a coragem. Mas a fé que produz a coragem é como um músculo. Ela precisa ser exercitada. A palavra de Deus para Josué, qual foi a palavra de Deus para Josué? Josué capítulo 1, 5, 6 e 9. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra, queridos, foi para Josué. Essa palavra foi para aqueles crentes de Esmirna. Essa palavra é para nós aqui essa noite. Para que nós tenhamos coragem. Para que nós tenhamos fé. Para que nós tenhamos coragem. Queridos, alguns passos que nós damos em nossa vida, nós não damos com certeza. Não. Alguns passos, algumas decisões que nós tomamos em nossa vida, a gente não toma porque a gente está certo de que tudo vai dar certo. Não. Nós temos dúvidas. Mas alguns passos que nós damos em nossa vida precisam ser guiados pela fé. De que adianta eu dar passos na minha vida se eu sei que tudo vai dar certo? Se eu confio na minha força, se eu confio no meu dinheiro, que aliás eu não tenho, se eu confio na minha sabedoria, no meu entendimento, para que eu vou usar a fé? Eu vou precisar de fé para quê? Para que eu vou precisar de fé se eu me acho bam, que eu vou fazer uma prova num concurso federal aí, e vou passar e vou me dar bem? Não, vou me dar bem. Eu não vou nem me orar. Eu não vou nem orar. Eu não quero nem que Deus me ajude. Isso aí para mim é tudo moleza, fácil. Não é assim, queridos. Não é assim. Precisamos de coragem para dar passos de fé. Vocês acham que no Antigo Testamento, esses personagens que a gente vê, como Abraão, Moisés, Josué, que a gente viu aqui agora, esses homens não precisavam ter coragem? Coragem para sair de onde eles estavam. Esse povo, irmãos, passou 400 anos no Egito. Eles eram escravos? Eles eram escravos. Mas eles tinham fartura de comida. Eles tinham um teto. Eles tinham roupas. Aqueles que eram mais afeiçoados, aqueles que eram mais... conseguiam trabalhar no palácio. Olha aí.
aqueles que estudavam conseguiam ficar próximo do faraó. Olha aí, lugar bom, mas não, chega um camarada, fala, junta todo mundo aí que nós vamos agora para a terra prometida, só tem que atravessar um deserto, essa terra é muito boa, mana leite e mel. Esse povo ficou 40 anos no deserto. Aqueles líderes não tiveram que ter coragem para se manter firmes, não tiveram que ter fé, e o povo querendo um Deus, fazendo bezerro de ouro, e Deus mandando os milagres, a cada dia mandava pão, a cada dia tinha uma nuvem que cobria para que o sol não os atormentasse, à noite uma coluna de fogo para os aquecer, para espantar as feras. Precisava ou não de coragem. Então, queridos, o segundo princípio, o primeiro foi a coragem, o segundo é o conhecimento. Para fortalecer a sua fé em Deus, a fé que produz essa coragem, nós precisamos conhecer a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir sobre quem Deus é e o que Deus faz. Escrevendo à igreja de Esmirna, Jesus, ele fez 7 descrições únicas de si mesmo, que, se compreendidas e absorvidas, produzirão em nós fé e coragem. Queridos, é interessante que a gente vê muitas pessoas com fé. O brasileiro em si, ele é um povo de muita fé, não é? Muita fé. Se você viajar aí pelo país, você vai ver as mais variadas expressões de fé. Mas é uma fé colocada naquilo que não pode salvar. É uma fé colocada numa fitinha que amarra no pulso. É uma fé colocada num crucifixozinho ou numa medalhinha. E aí existem vários outros tipos de fé. Existe até aquela fé que é colocada nele mesmo, né? O cara tem muita grana, o cara é um rico empresário, compra todos os políticos aí, né? Como a gente está vendo, viaja para Nova York no seu avião particular. O cara confia em quem? Confia nele, ele tem fé nele. Mas essa fé não vai levá-lo a lugar algum. Então nós vamos agora ver, e já é a parte final aqui do nosso estudo, como que o Senhor Jesus se fez conhecer, como ele gostaria que a igreja de Esmirna o conhecesse, através dessas 7 formas que nós vamos ver aqui, e que também vão servir para nós. Em primeiro lugar, você vai anotar aí, o Senhor, ele fala conosco, anote, fala. Em meio ao nosso sofrimento, como é bom saber que Deus fala conosco. O versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é. Queridos, como é bom quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor falando conosco, em meio ao nosso sofrimento. Naquele momento em que você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai fazer, você não sabe se compra ou se vende, você não sabe se entra ou se sai, você não sabe se segura ou se larga, você não sabe se dobra o seu joelho e ora ou se você chuta o balde. E aí, de repente, você escuta aquela voz mansa dentro de você, no seu interior, falando com você: meu filho, é assim, faz assim, age assim, trabalha assim, não desiste, vai por esse caminho, vai por aquele outro. Queridos, como é bom saber e perceber que o nosso Deus, ele fala conosco, que nós servimos a um Deus que fala conosco, um Deus que se importa conosco. Queridos, eu não canso de falar
Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo isso. O cristianismo, ele não é uma religião em que o homem corre atrás do seu Deus. Não é isso. Se alguma igreja tem pregado isso, está errado. O cristianismo é um Deus a todo instante se preocupando com a sua criatura, correndo atrás do seu filho, fazendo de tudo para que seu filho retorne para os seus braços, dando as chances necessárias para que ele volte, perdoando os seus pecados, consertando os seus caminhos, e ele, para isso, utiliza o seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, e através dele nós escutamos a sua voz. Queridos, o Senhor também, anote aí, complete aí no seu guia de estudo, o Senhor, ele é eterno. Em meio ao seu sofrimento, em meio ao nosso sofrimento, como é bom saber que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo para sempre. O versículo 8 ainda fala assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Queridos, o mesmo Deus que fez, que realizou os milagres, proezas no passado, é o mesmo Deus que realiza milagres e proezas hoje. O mesmo Deus que fez tudo isso que nós estamos vendo aqui, Ele pode fazer hoje na sua vida, na minha vida, na vida daquele que abrir o seu coração para as suas palavras, para a sua verdade. Nosso Deus não muda, nele não há sombra de variação. Se você pensa que essa história de Bíblia, essa história de Antigo Testamento, essa história de milagres, de feitos maravilhosos, isso já passou, isso não existe mais. Irmão querido, você está redondamente enganado. Nosso Deus, Ele é o mesmo. Nosso Deus, Ele tem o mesmo poder. O poder dele não diminui, não acaba. A mesma obra que Ele fez, Ele quer fazer e continuar fazendo na sua vida e na minha vida. Creia nisso, Ele é eterno. O terceiro aí, queridos, a terceira característica aí é que o Senhor, Ele é vitorioso. Complete com vitorioso. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que, assim como Cristo sofreu, também nós sofreremos, mas no final nós venceremos, queridos. Versículo 8 ainda fala assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e tornou a viver. Queridos, se o Senhor, Ele foi vitorioso sobre a morte, se Ele foi vitorioso sobre as suas aflições, essa é a palavra, a mensagem que Ele quer trazer hoje para a nossa vida, que nós também, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das perseguições, apesar das aflições, nós também seremos vitoriosos. No final, nós seremos vitoriosos. O grande problema é que a nossa visão é muito curta, a nossa visão é míope. Nós não conseguimos enxergar além da curva, mas o nosso Deus, Ele é o dono da curva, dono da estrada, Ele é dono de tudo. Ele sabe o que está por acontecer, e sabe que a nossa vitória está perto, a nossa vitória está próxima. Então, querido, não importa, eu não sei o sofrimento que você passa, eu sei qual é o meu sofrimento. O sofrimento que eu vivo, que eu experimento, que eu passo. Mas eu tenho fé no meu Deus. Eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Que este sofrimento já tem os dias contados. Que assim como o meu Senhor, Ele foi vitorioso, eu também serei vitorioso. E que você saia daqui essa noite com essa convicção também. Que você também será vitorioso.
que você também terá a sua vitória nas suas mãos. Mais uma característica aqui, é que o Senhor sabe, complete aí, o Senhor sabe o que padecemos, complete com padecemos também, conforme está ali, sabe e padecemos. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que Cristo conhece o que estamos passando e sabe o que padecemos. Ele se compadece. O versículo 9 diz assim: eu conheço as suas aflições. Olha só, meu querido, Deus está falando hoje para você: eu conheço as suas aflições. Quais são as suas aflições? Necessidade de um emprego, necessidade de uma cura para alguma enfermidade, restauração da sua casa, do seu lar. De repente seus filhos não estão trilhando caminhos que você gostaria. Mas o Senhor Jesus, Ele fala: eu conheço as suas aflições, eu sei o que você está passando, eu me compadeço de você, eu não estou com os olhos fechados, eu não estou indiferente ao seu sofrimento. E aí eu quero retornar à característica, talvez você não saiba, mas outras religiões que têm aí os seus deuses com letra minúscula, que têm os seus senhores com S minúsculo, esses deuses e esses senhores, eles não se importam com aqueles que estão ali o adorando. Eles querem adoração, eles querem oferendas, eles querem ofertas, mas eles não trabalham por aqueles que neles esperam, como o nosso Deus trabalha. A palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Buda não trabalha por aqueles que neles esperam, não faz nada. Maomé não faz nada por aqueles que neles esperam. Nem chamado de pai ele é, ele nem a figura de pai ele tem para aqueles que o seguem. Mas o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E assim como eu quero ver o bem dos meus filhos, faço de tudo para que eles tenham o melhor, assim o nosso Pai, o meu Pai Celestial, Ele faz a mesma coisa. Então Ele conhece a sua aflição. Penúltimo aí. O Senhor, Ele corrige, complete com corrige, o nosso foco. Complete com corrige e com foco. Esse ponto aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que Cristo tem valores diferentes dos valores do mundo, tanto material quanto espiritualmente. Olha só o versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Vou repetir. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ué, mas a gente não viu que eles eram necessitados, passavam privações. Jesus, ele fala aqui: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Queridos, que riqueza é essa? Vamos ver. E ele continua: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queridos, o Senhor, Ele corrige o nosso foco. Muitas vezes o nosso foco, o direcionamento da nossa vida, ele está voltado para algo que é ilusório, para algo que lá no final, naquela curva que a gente não vê, mas que Ele vê, pode acontecer um acidente. Eu não sei. De repente você está pensando: quer saber? Aquela mulher,
ela já está enchendo muito meu saco, eu vou sair fora, vou partir para outra. Seu foco está errado, querido. De repente você, poxa, um emprego só, eu acho que eu não estou ganhando bem, eu vou arrumar outro emprego. Seu foco está errado. Você vai acabar perdendo, deixando de ter tempo para a sua família, deixando de ter tempo para a sua igreja. E o Senhor, Ele vem e corrige o nosso foco, como Ele fez aqui, olha só: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aqueles irmãos eram ricos da graça de Deus, eles eram prósperos do amor do Senhor por eles eram ricos da comunhão, eles eram ricos da bênção do Senhor na vida deles, assim como nós somos, queridos. Corrija o seu foco, pare de olhar para os problemas, para as dificuldades. Queridos, eu de uns tempos para cá, eu tomei algumas decisões na minha vida. Tomei decisões comigo mesmo e Deus. Sempre que eu vejo uma dificuldade, sempre que eu estou diante de uma dificuldade, eu procuro ver uma oportunidade. Isso não é discurso não, queridos. Eu estou aprendendo a viver assim. Sempre que a vida me lança uma dificuldade, e tem sido algumas, eu procuro ver naquela dificuldade uma oportunidade. Alguma coisa boa vai sair dali. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei, mas eu procuro corrigir o meu foco, tirar o foco do problema e colocar o foco na oportunidade. Seja em que área for da minha vida, eu tenho feito isso. Seja no trabalho, seja em casa, seja com a minha esposa, seja com meus filhos, seja com o meu ministério, qualquer coisa. Tenho uma dificuldade, eu procuro corrigir o meu foco e olhar qual a oportunidade que eu tenho para crescer, para melhorar, para ser melhor naquilo que aquela dificuldade me colocou. Em último lugar aqui, queridos, é o penúltimo ainda? Ah, é verdade, é o penúltimo. O penúltimo. O Senhor, complete aí, é soberano sobre o nosso sofrimento. É soberano sobre o nosso sofrimento. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que Cristo, Ele não só controla, mas também tem propósitos para o nosso sofrimento. Tem hora para começar e tem hora para terminar. E Ele também tem um propósito bem definido, que é nos purificar. Um dos propósitos do sofrimento é nos purificar. O versículo 10 fala assim, olha só: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Essa perseguição predita, profetizada por Jesus aqui, que ele fala, era uma perseguição, era uma prisão por um tempo específico. Por um tempo específico. O Senhor, Ele é soberano sobre o nosso sofrimento. Em último lugar, o Senhor, Ele alimenta, complete com alimenta, a nossa esperança com o galardão. O Senhor alimenta a nossa esperança com o galardão. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que Cristo alimenta a nossa fé e a nossa esperança, apresentando-nos o galardão. Depois de todo esse sofrimento que o Senhor falou aqui, que aqueles irmãos estavam passando, que Ele conseguia, olha só como Ele encerra a palavra para aqueles irmãos da igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Queridos, a mensagem da carta à igreja de Esmirna
é uma prova para nós, como foi para eles. Se somos verdadeiros, fiéis e piedosos, nós sofreremos. Porque a pessoa que ama, ela vai às últimas consequências pela pessoa que ela ama. O amor tudo suporta. Então, soframos sem temor. Eu quero que coloque esse verso bíblico que está aí, o último. Eu gostaria que todos nós lêssemos. Antes, eu gostaria de falar uma coisa. Nós estamos nessa série das 7 igrejas do Apocalipse. Eu gostaria que você relembrasse algo aqui comigo. Queridos, quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Eu e você. Então nós vemos aqui 7 cartas às igrejas. Haviam muitas outras igrejas naquela área, mas o Senhor escolheu essas 7 para direcionar. Essas 7 cartas, queridos, são direcionadas para nós enquanto crentes, para nós enquanto cristãos. Contém elogios, contém palavras de perseverança, como a gente viu aqui, mas também contém palavras de alinhamento, palavras de acerto, palavras para corrigir o seu foco. Gostaria que você lesse comigo esse texto bíblico. Já está aí? Amém? Vamos todos juntos? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Queridos, que como Esmirna nós possamos seguir com fé, esperança e amor, sem ceder ao mundo. Eu gostaria de orar e depois nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, Deus, ensina-nos a tirar lições, ó Deus, dos nossos sofrimentos. Ensina-nos, ó Deus, assim como o Senhor falou a esses irmãos ali da igreja de Esmirna. Ensina-nos, ó Deus, que nós possamos até passar por perseguições, Senhor, por aflições, por privações, podemos ser presos, ou até mesmo ter a nossa vida em risco. Mas, ó Deus, que em meio a isso tudo, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor segue conosco. O Senhor fala conosco. O Senhor é soberano sobre as nossas aflições. O Senhor é soberano sobre o nosso sofrimento. O Senhor sabe tudo aquilo que a gente passa. E o Senhor não vai nos deixar passar por tudo isso sozinhos. O Senhor estará conosco. Deus, continua, meu Senhor, falando conosco, que nós possamos nessa noite levar esse ensinamento e sermos dignos de sermos chamados filhos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.